O barroco no Brasil tem início no final do século XVII. No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. Na literatura, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia, de 1601, de Bento Teixeira. Na escultura e arquitetura, Aleijadinho foi, sem dúvidas, um dos maiores artistas barrocos brasileiros. Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. A capital, Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro e, com isso, o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Aliado à exploração de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico. Com a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, tem início o chamado ciclo do ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar com Aleijadinho na escultura e arquitetura e Mestre Ataíde na pintura. Característica do barroco no Brasil. As principais características do barroco literário brasileiro são linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figura de linguagem, união religião e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo, que são jogo de palavras, e conceptismo, que são jogo de ideias. Principais autores e obras do Barroco no Brasil. Primeiro, Bento Teixeira. Nascido lá em Porto, Portugal, Bento Teixeira é autor da obra Prosopopeia, feita em 1601, que inaugura o movimento do Barroco literário no Brasil. Esse poema épico, com 94 estrofes, exalta a obra de Jorge Albuquerque Coelho, terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Segundo, Gregório de Matos. Nascido em Salvador, Gregório de Matos foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos, poemas, líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Parte de suas poesias ironizava diversos aspectos da sociedade, por isso ficou conhecido como Boca do Inferno. Terceiro, Manuel Botelho de Oliveira. Nascido em Salvador, Manuel Botelho de Oliveira foi o primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. De sua obra poética destaca-se Música do Parnaso, feita em 1705. Quarto, Frei Vicente de Salvador. Nascido próximo da capital baiana, o Frei Vicente de Salvador foi historiógrafo e o primeiro prosador do país. Teólogo de formação, estudou na Universidade de Coimbra e, de volta ao Brasil, ele exerceu os cargos de cônego, vigário, franciscano. Já em suas obras destacam-se História do Brasil e História da Custódia do Brasil. Quinto, Frei Manuel da Santa Maria de Taparica. Nascido lá na Bahia, o Frei Manuel da Santa Maria de Taparica foi um frade franciscano. De suas poesias destacam-se as obras Eustáquios e Descrição da Ilha de Taparica. A arte barroca no Brasil. Minas Gerais foi o centro mais emblemático do barroco no Brasil. No entanto, podemos encontrar influências desse estilo em outros locais do país. Em Minas Gerais, o grande nome da arte barroca mineira foi Antônio Francisco Lisboa, popularmente conhecido como o Aleijadinho. Nascido na cidade mineira de Vila Rica, atualmente conhecido como Ouro Preto. Era filho do português Manuel Francisco Lisboa e de uma escravizada chamada Isabel. É possível encontrar as obras de Aleijadinho em diversas cidades mineiras, por exemplo, Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei e muitas outras. Ele ficou conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igreja. Além de Aleijadinho, destacam-se também as pinturas de Manuel da Costa Ataíde, mais conhecido como Mestre Ataíde. Foi um professor, pintor e decorador brasileiro. Nasceu e morreu em Mariana, Minas Gerais. Pouco se sabe sobre a sua vida e formação artística, e nem todas as suas criações estão documentadas, mas deixou obra considerável espalhada em várias cidades mineiras. A arte barroca também é existente em outros países, pois foi um estilo artístico nascido na Itália no século XVI que se espalhou pelos países da Europa e pela América Latina.